E o projeto de lei protocolado na Câmara de Vereadores pretende mudar atuais regras da Lei Seca Municipal, o assunto do momento. A Lei Seca Municipal, como ficou popularmente conhecida, desde 2018 estabelece regras para o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas da cidade. Essa lei, então, colocou que é proibido o consumo desse tipo de bebida em vias públicas entre as 10 horas da noite até as 8 horas da manhã. Além disso, é proibido o consumo a 300 metros de escolas de ensino fundamental e médio. E nesses casos, a proibição é total, ou seja, 24 horas por dia. E quem descumpre essas regras pode ser multado pela Guarda Municipal. Vamos para a gente falar, essas regras devem mudar, né? Caso o projeto protocolado pelo vereador Giovanni Matos do PSC seja aprovado pela Câmara. E para a gente discutir, ampliar o assunto, o vereador já está junto com a gente para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre essa restrição que deve ampliar, então, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, fazendo com que não seja mais durante esse período, né, mas seja um período aí de 24 horas por dia. Bom dia, vereador Giovanni Matos. Fala um pouquinho para a gente sobre essa proposta. Qual que é o motivo que o senhor viu para ampliar essa restrição? Bom dia para você. Bom dia, Marconi. Bom dia, Buganza. Obrigado por abrir esse espaço para nós falarmos mais sobre esse projeto, né? Nós protocolamos nos últimos dias lá na Câmara e todo projeto que nós protocolamos, ele parte da própria população, né, que traz suas reclamações, e tudo isso aflorou ainda mais devido à situação que aconteceu lá no Jardim Botânico. O que acontece? Muitas vezes, alguns pontos da nossa cidade, como por exemplo a Avenida Higienópolis, Rua Paranaguá, na Faria Lima, lá no final da Jamiscaf, no Tenerife, a famosa Avenida das Torres, estão sendo usadas como pontos de festas ao ar livre. E não somente ali nesse horário que já é proibido, ou seja, a lei já é descumprida. Muitas vezes eu passo pela Avenida de Higienópolis mais de 10 horas, tem pessoas ali com os carros parados, fazendo consumo de bebida, ouvindo som alto, e em outras regiões da cidade acontece a mesma coisa. E claramente essas pessoas estão fazendo uso de bebidas alcoólicas e depois estão dirigindo, fora que está causando uma desordem. Então, nossa intenção é preservar para que não haja desordem nas vias públicas, porque já está ocorrendo, e também uma preservação da vida, porque claramente essas pessoas que estão ali estão consumindo bebida e dirigindo logo em seguida. E, vereador, o senhor acredita que a Guarda Municipal, por exemplo, vai ter condições de fiscalizar essa ampliação da lei, caso ela seja aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Marcelo Bellinati? Nós sempre precisamos também da participação popular. Obviamente, infelizmente, hoje a Guarda ainda não tem um efetivo nem carro suficiente para isso, para fazer uma fiscalização maior na cidade. Então, nós dependemos, sim, de denúncias para que isso seja cumprido, né? Toda a lei, para ser cumprida, depende também da participação popular. Vereador, o senhor chegou a conversar com representantes, por exemplo, da Abrazel, desses setores, não é? Realmente para saber também a opinião deles sobre esse assunto? A nossa intenção, Buganza, é até abrir a discussão e promover uma audiência pública, porque eu estou vendo que muitas vezes está chegando de forma errada ao entendimento dos comerciantes aí de bebidas, dos donos de bares e tudo mais. Vou dar um exemplo. Isso, na verdade, até pode favorecê-los. A situação da Paranaguá, por exemplo, onde tem muitos bares, algumas pessoas vão lá, param os carros em frente a comércios que estão fechados e fazem o consumo de bebida, causando uma desordem na frente de alguns bares e nem estão consumindo dentro daqueles estabelecimentos. Então, eu creio que quando nós realizarmos uma audiência e conversarmos mais de perto, porque há pouco tempo que foi protocolado o projeto, então eu estou iniciando ainda a conversa com os vereadores, ainda estou tirando as dúvidas e ouvindo as ideias. Os projetos são colocados ali na Câmara justamente para serem discutidos e cabem sim modificações, alterações, emendas. Então, a minha intenção é ampliar a discussão promovendo uma audiência pública para ouvir a Guarda Municipal, a Abrazel e outros representantes. Tá certo. E durante esse período, então, vereador, a gente deixa sempre o espaço aberto, né, para a gente conversar mais vezes. O importante é ficar muito claro para a população, a intenção, para os empresários e realmente para ser um projeto que traga, com certeza, benefícios para a cidade de Londrina. É isso que a gente espera e o espaço está sempre aberto para o debate. Obrigado, vereador. Buganza, obrigado. Eu quero só deixar claro que a nossa intenção jamais é cercear o direito de alguém. As pessoas que cometem essas situações aí de desordem é uma minoria. A maior parte dos cidadãos querem fazer consumo de bebida, suas festas, fazem suas casas de modo ordeiro. Então, aquele que segue uma vida ordeira, representando dentro das leis, não será de forma alguma afetado com essa lei.
Muito obrigado por abrir espaço, aí agradeço ao Jovem Pan. Tá certo, obrigado mais uma vez, vereador Giovanni Matos participando junto com a gente para falar desse assunto que é bastante polêmico e que a gente pode até comentar durante, Pedro, as aprovações, né? Depois da audiência pública, até para a gente aqui não de repente fazer um comentário de algo que não vai acontecer, né? A gente precisa esperar realmente isso ser discutido na audiência pública para a gente entender quando, em que espaço, em que local, de que forma vai ser fiscalizado, qual vai ser a multa. Quando isso ficar definido, aí a gente pode realmente ter mais clara como é que vai funcionar o projeto, até para a gente ampliar realmente o debate e para a gente conseguir chegar a um consenso de como vai ser esse projeto de lei. Mas vai ser polêmico. Vai ser polêmico, porque hoje, assim, a Lei Seca Londrina ela não é seguida. A gente temos que ser honestos. Como ela é hoje já não é seguida. Porque no passado, quando veio a lei, era para resolver uma situação específica que tinha na Higienópolis em um posto de combustíveis. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E na época resolveu, né, o problema da Higienópolis. Só que hoje a gente tem uma situação que já não é de hoje, que tem dado trabalho, que é a Paranaguá. O pessoal, até um certo horário, fica dentro ali dos bares, mas passa um horário para todo mundo para a rua. E ali hoje, por exemplo, a lei seca já poderia ser aplicada, só que ela não é. Então a gente tem que ver se essa mudança ela vem para fazer a lei voltar a ser cumprida ou vai ser mais uma mudança que vai ficar ali, a Deus dará, só no papel, mas na prática mesmo a gente não vê nenhuma. Que infelizmente o que acontece com boa parte das leis aqui na nossa cidade. As leis são criadas, muitas vezes a intenção é muito boa, mas a perna não tem perna, né? E esbarra em como vai ser a fiscalização, não é? Em como realmente isso vai acontecer. Tem muita gente participando com a gente, Pedro. A gente começa ali do Bernardo, né? Que fala, isso não vai dar em nada, hein? Não tá acreditando ali o Bernardo. O Fernando Boldrin é um assunto muito polêmico. Vai limitar as vendas, vai quebrar essas empresas. Acredita ali o Fernando. É a opinião dos nossos ouvintes e telespectadores, tá, gente? A Flávia Petrobon, atender a Paranaguá é ótimo, aquela conveniência é um caos. Joana Silveira, mas está penalizando para atender um segmento, né? Tá dizendo aí. Marcelo Fernandes, mas a lei não vai acontecer, gente. O pessoal tá desacreditado, hein, Pedro? Mário Moreira, eu concordo com o rapaz de óculos. Já não funciona a lei original. Dá para escolher o da esquerda ou da direita. Tem, né? Dois rapazes de óculos. No meu caso, eu sou o Vinícius Buganza, ele é o Pedro Marconi. Mas ele tá dizendo aí a questão de que a lei original já não funciona, que você colocou, né? E realmente é a realidade, gente. É só, depois das 10, sai dar uma volta em Londrina para ver se não tem gente bebendo em frente de bar no meio da rua. A questão vai mudar a lei e realmente quem que vai fiscalizar. A gente tem mais um intervalo, né, Pedro? Exatamente, agora na Jovem Pan News Londrina, 10 horas e 52 minutos. A gente